O governo da prefeita de Votorantim, Fabíola Alves da Silva, PSDB, obteve a aprovação da maioria dos internautas que durante 60 horas votaram na enquete de avaliação dos 6 primeiros meses em que a chefe do executivo administra o município. Para 60,87% dos internautas, o governo da prefeita Fabíola Alves foi classificado como excelente. 7,23% avaliaram como ótimo, 1% bom e 0,21% regular. Os que consideraram o governo ruim foram 30,68%. A enquete realizada pelo portal rmsnews.com.br teve início às 12 horas de sábado 26 e encerrou-se às 23h59 de segunda-feira 28 e recebeu 18.733 votos. Todo o processo de votação e apuração das enquetes realizadas pelo portal rmsnews.com.br é disponibilizado pela empresa Marcast, com sede em São Paulo e Belo Horizonte, reconhecida no mercado de mídia digital, sem qualquer tipo de interferência de terceiros. Com grande satisfação, vamos conversar ao vivo aqui no Repórter RMS News com a prefeita de Votorantim. Bom dia, prefeita! Bom dia, é um prazer poder estar aqui, né? Esclarecer aqui algumas dúvidas, feliz aí com esse resultado de avaliação da população dos primeiros 6 meses de governo da gente, né? Isso nos motiva ainda mais a capitalizar mais recursos e a fazer mais ações em prol de Votorantim. Esse sentimento, essa avaliação do internauta do portal RMS News, você, prefeita, sente nas ruas também essa receptividade em relação ao seu governo? Sinto nas ruas e sinto também pelas redes sociais, né? Eu sempre utilizei as redes sociais, mas eu senti, assim, que desde que iniciou a gestão, a interação nas minhas páginas, nos meus perfis sociais cresceu muito, né? E bastante pessoas também interagem. Eu tenho um hábito de fazer uma live semanal toda sexta-feira, a hora que encerra às 17 horas, eu faço uma live com resumo da semana e deixo um espaço aberto para que o município possa tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento ou também dar a sua sugestão. E eu sinto que cada vez mais essa interação tem aumentado, né? O acesso nas minhas redes, os elogios que as pessoas estão fazendo. Então a gente sente que todo o esforço, né? Porque não é fácil estar aqui nessa cadeira, né? A gente, só quem está aqui no dia a dia que vê o quanto que a gente corre, o quanto que a gente trabalha, o quanto que a gente se doa para poder ver resultados. E aí eu fico muito satisfeita de saber que a gente está no caminho certo. Tem muito trabalho pela frente, óbvio, a gente sabe que tem muita coisa ainda para que a gente possa oferecer serviço de qualidade, ajeitar algumas situações, mas é importante que a população está vendo que a gente está se esforçando e tem dado o nosso melhor. Isso me deixa muito feliz. Prefeita Fabíola Alves, nesses 6 meses de governo, quando você aí sem nenhum assessor dentro do seu gabinete, começa a refletir sobre aquilo que foi feito, como você pegou a prefeitura e o que foi executado até o presente momento, qual é a ação que mais lhe impacta, que você pode dizer, essa daqui foi uma ação que começa a dar a cara no meu governo? Olha, lógico que em todo esse contexto de pandemia, né, a parte da saúde, ela tem acabado que o foco nosso fique bastante na questão da pandemia, né? Então, a gente correu aqui muito para poder garantir para a população, né, que nesse momento de crise que todas as prefeituras passaram, o país passou, a gente conseguisse atender a população. Essa era a nossa meta, assim, de início, né? E isso acabou fazendo com que o nosso planejamento, tudo aquilo que a gente tinha idealizado de início de gestão, ele ficasse em segundo plano. Mas mesmo nesse segundo plano, a gente conseguiu conquistas muito importantes, né?
desde da campanha, eu vinha falando que a minha meta era trazer alguns conceitos para Votorantim, para que a gente pudesse trazer um pouco mais de desenvolvimento, fortalecer a nossa economia. E nós tivemos ações em várias áreas, né, que agora nós estamos desenvolvendo Votorantim, que ele conta, né, com um melhoramento urbanístico aqui na cidade, que é justamente para facilitar a mobilidade, o acesso também a outros investimentos na cidade, que a gente sabe que o Votorantim tem recebido agora a confiança de investidores, e Votorantim tem recebido muitos e muitos projetos, tanto residenciais, comerciais e até empresas que estão falando aqui em Votorantim. Então, essa foi uma questão que, como a gente vai colher, né, esses frutos a médio e longo prazo, foi muito importante já conseguir implementar isso nos 6 primeiros meses de governo. E aí nós temos algumas ações sociais também muito importantes, que são projetos com mulheres, são os projetos de acolhimento às pessoas em vulnerabilidade, é o projeto Reintegrar, que a gente pode pegar algumas pessoas e reinseri-las no mercado de trabalho, a criação do Fundo de Solidariedade nesse momento, que a gente fez uma arrecadação grande aí com a campanha de vacinação e dentre outros comércios, que a gente criou uma corrente aqui para poder ajudar a população nesse momento, né? A educação, que apesar de estar, né, as aulas estarem suspensas, todo o nosso modelo, né, daquilo que a gente idealizou, as aulas de reforço, toda essa parte também que a gente vai agora, nós estamos um processo seletivo para as assistentes sociais e psicólogos poderem dar um suporte nesse retorno aí, né, tanto da equipe quanto das crianças e também para dar esse suporte para os pais. Então, é um conjunto, na verdade, de várias ações, principalmente também aquela questão que eu falava bastante de aproximar o munícipe do poder público, e nós estamos, através de aplicativos e outros serviços disponibilizados no site, nos canais de comunicação da prefeitura, a gente está aos pouquinhos ali implementando também serviços que as pessoas podem acessar sem precisar sair de casa, né? E tivemos também algumas conquistas importantes, que nem foi o Poupa Tempo, né? Que nos próximos meses vai estar virando aí uma realidade. E também uma estação pública de atendimento, que também nós vamos começar a licitar ela, que vai acontecer ali na região da Vila Nova, que era um pedido antigo aí dos moradores, que são alguns serviços da prefeitura descentralizados naquela região, para a gente também poder levar um pouco de desenvolvimento e poder aproximar o cidadão do serviço. Então, nós tivemos um conjunto de várias ações que eu acredito que tiveram bastante impacto, e algumas vão ter impacto ainda ao longo do ano, positivos para a população. Aliás, eu pedi para você pontuar uma, você conseguiu pontuar áreas. Eu quis apenas não deixar você em situação de porque fazer muitas coisas que você já tem aí. E, aliás, Fabiola, o que eu vejo é o seguinte, prefeita, você vai ter uma marca muito interessante no governo, que é uma conquista de 6 meses de governo, Poupa Tempo, né? Isso vai marcar, vai ser o diferencial, porque, sinceramente, você me desculpe, mas a gente pouco tem visto, assim, nos últimos tempos, acompanha a administração do pai, né? Mas o Votorantim precisava ter algo diferente, ou seja, que mostrasse que o Estado, não apenas o município, mas o Estado estava interessado pelo município. E acho que essa marca do Poupa Tempo aí, ela vem mostrar justamente isso, inclusive mostrando a independência de Votorantim em relação a Sorocaba, né? Pelo menos isso para o cidadão comum é o que eu visualizo. Não sei se é essa visão que você tem. Ou seja, a partir do momento que o governo do estado também coloca um Poupa Tempo aí, o olhar vai ser diferenciado para o município. E é uma conquista do seu governo. Com certeza. Esse foi um marco realmente, porque a gente tem toda essa questão, né? Se o Sorocaba é conurbado com o Votorantim, a gente sabe que a gente tem algumas situações ali em comum, mas nós precisamos sim ter a nossa independência aqui na cidade, né? E o Poupa Tempo foi um marco, na verdade, também de outras ações que virão, que a gente pretende instalar aqui em Votorantim, outros serviços também,
para que a população não precise ficar só se locomovendo para Sorocaba, né? Enfim, tem os serviços disponíveis aqui. Uma coisa que eu acredito bastante, que eu tenho trabalhado também, é a questão de qualificação, né, da população. Então, a gente já tem, quando diminuir aí essa pandemia, alguns cursos profissionalizantes que já vão acontecer aí no final do ano, se Deus quiser, quando a gente tiver a imunização completa. Nós fizemos uma reunião que reuniu alguns empresários e comerciantes da cidade para que a gente pudesse ter essa orientação do que é a nossa vocação para ofertar esses cursos, né? E hoje também a gente tem várias instituições de ensino em Sorocaba. Então, a ideia é que a gente possa cada vez mais trazer essas instituições de ensino para Votorantim, polos para Votorantim, para que a gente possa também ter uma oferta importante de cursos, de qualificação, até pensando numa universidade, enfim, é o que a gente almeja, né? Quem sabe eu concretize isso na minha gestão ainda, a vinda de algumas instituições de ensino para Votorantim. E dessa forma a gente separa bastante, né? A questão de Sorocaba com Votorantim. E Votorantim é uma cidade promissora, uma cidade que tem tudo aí para crescer, para se desenvolver. Deve sim se beneficiar dessa conurbação, mas nós devemos também batalhar pelo nosso espaço e pela nossa independência também. Eu achei interessante na sua fala a vocação. A gente vê que muitos municípios, eles acabam misturando com os demais sem determinar a sua vocação, e daí o desenvolvimento fica travado, né? Travado, ele não sai do lugar. De repente, Votorantim pode ter uma outra vocação totalmente diferenciada de Sorocaba, e quando você não trabalha essa vocação, você praticamente acaba não atraindo investidores para o município, né, Fabiola? E talvez o trabalho dessa vocação do município é que vai fazer o diferencial, inclusive para atrair a população de Votorantim, de Sorocaba, para visitar Votorantim, a população de Araçoiaba, para estar em Votorantim. Eu me lembro em anos passados, você conhece essa história bem mais, porque desde pequenininha você a festa junina, por exemplo, de Votorantim, né? Você acompanhou? O pessoal chegava junho para ir para Votorantim. É lógico que a pandemia chegou e acabou. E depois também mexeram muito na estrutura da festa, mas é algo que Votorantim tem ali, que, como eles, dentro da sua marca, que fazia com que Votorantim era enxergada de uma forma diferente. E nós temos, por exemplo, eu muito ouço falar da questão do turismo natural aí de Votorantim. E eu pouco vejo acontecer, Fabiola. Não sei qual que é o seu programa de governo em relação a... Eu vou para você ter uma ideia, um determinado dia, minha família, meus pais, irmãos, primos, queriam conhecer Votorantim. O que eu fiz? Seguindo o roteiro de um amigo de saudosa memória que você conheceu bem, Tomás Martins. Um dia ele me disse que se eu quisesse falar de Votorantim, eu tinha que conhecer Votorantim. Com aquele jeitão dele, me colocou dentro do carro, vamos lá, e nós saímos pela manhã, logo na minha chegada, e fomos ali, passamos pela Cachoeira da Chave, a Cachoeira da Chave, não é isso? Né? E depois até me explicaram por que a Cachoeira da Chave, porque existia uma central de energia elétrica naquela região, pelo menos foi isso que me passaram, não sei se procede a história. Saímos ali, percorremos, subimos Santo Antônio, fomos até Represa de Tupararanga, muito interessante. E você vê a beleza que existe dentro de Votorantim. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de estar, beleza natural, eu tive a oportunidade de estar a 600 metros de altura na Serra de São Francisco, observando as adutoras que saem ali da Represa de Tupararanga. É muito belo esse circuito. E a gente pouco vê, ou seja, entra prefeito, sai prefeito, alguns tentam até ir, não sei qual que é a dificuldade, qual é o perrengue que existe que não consegue nem, ou seja, fazer com que o primeiro ponto, que seria ali a Cachoeira da Chave, pudesse ser visitada pela população. Então não sei qual é a vocação, como que você trabalha dentro desse contexto. Bom, quando a gente fala, né, de atração turística, a gente tem que moldar e a gente tem que estruturar realmente os locais para que eles possam
receber a população. Então, vai justamente de encontro disso, né? Quando a população frequenta, a gente tem que olhar o que ela procura e o que a gente pode fazer de melhoramento naquele local. Aqui em Votorantim, a gente tem muitas belezas naturais, né? Tem ali, né, na região de Pararanga também alguns lugares que são bastante visitados, só que a gente esbarra também em algumas situações de propriedades particulares. Então, teria que ser feito ali, né, dentro do que a gente propôs ali, com digamos, município de interesse turístico também, né? Direcionar algumas coisas para que a gente pudesse, em parceria, de repente, com a iniciativa privada, poder explorar também. Esse é um ponto um pouco mais delicado. Mas nós temos outras situações aqui em Votorantim que são perfeitamente possíveis do município melhorar, né? Que nem um ponto muito falado, né? Que eu tenho a Cachoeira da Chave. Nós tivemos até recentemente fazendo uma recuperação da vegetação ali, um plantio, uma limpeza, e é um local muito bonito, mas assim, a gente tem que ter também alguns atrativos para que o local permaneça cuidado e seja um local também de convívio sadio. E quando ele não tem nenhum outro atrativo e fica ali sem o poder público atuar, mesmo que seja minimamente, acaba gerando outros impactos negativos, né, no local, como é o que hoje está acontecendo na Cachoeira da Chave. Então, a gente pretende também trabalhar fomentando essa questão da gastronomia, que é muito importante. Você quer ir no lugar, você quer passar o dia no local, você quer ter alguma coisa para comer, você quer ter uma estrutura mínima ali, um banheiro, algo para você poder passar o dia. Então, aos poucos, a gente está idealizando isso. Eu falo muito que a gente tem que trabalhar com bastante coisas práticas, né? Mas ali a gente já tem uma parte que tem um comércio ali a ser explorado, nós temos uma parte de lazer, simplesmente ir moldando isso, direcionando para que a gente possa fazer com que as pessoas visitem Votorantim. Essa é a minha meta, na verdade, né? Como o senhor falou, quando a gente pensa aqui a nível de região, nós temos outras cidades e as pessoas saem daqui para ir almoçar em São Roque, na Rota do Vinho, temos outras cidades aqui que as pessoas vão visitar, e por que não também atrairmos pessoas de outras cidades aqui para Votorantim, para visitar a Cachoeira da Chave, para que a gente possa, de repente, ter algo temático com relação à festa junina, não só no mês de junho, de repente. Então, a gente está conversando bastante com a Secretaria de Cultura e Turismo, dentro do plano que a gente desenvolveu lá em 2015, que agora a gente está colocando, né, fazendo algumas ações para poder colocar em prática algo que idealizamos lá atrás no plano diretor, quando a gente fechou para Votorantim se tornar um município de interesse turístico. Se essa ideia valesse alguma coisa, vai uma aí. Eu tive recentemente em Pedreira. Pedreira é muito bonita, tem uma estrutura turística muito legal a cidade. Eu acho que aquela praça da Alice Campos, ela deveria ter mais fala. Isso aí de montar uma estrutura até permanente. Talvez nós pudéssemos uma estrutura também ali naquela praça ali, onde as belezas, onde a cultura de Votorantim posta diariamente. Quem sou eu para querer, já que você é uma urbanista e arquiteta, ô Fabiola? Não, mas você tem toda a razão, você tem toda a razão. Até porque isso gera emprego e renda para o município. A gente tem que olhar, né, para todo esse lado também. A gente vai sofrer aí com os impactos da pandemia ainda, e por que não fomentar os artesãos da cidade, ou alguém aqui que faz gastronomia e que possa, né, tá comercializando seus produtos. É muito importante a gente pensar nesse contexto. A gente tem aqui uma feira da Lua, né, que acontece às terças-feiras no período noturno, é bastante movimentado, e principalmente quando você leva alguma atração cultural, por mínima que seja, aumenta ainda mais o número, né, de pessoas que frequentam. Então, a gente tem sim que pensar nessa parte, que além de ser algo que é importante para a cidade, que vai refletir um pouco, né, da nossa história, da nossa cultura, a geração de emprego e renda, que é tão importante nesse momento, a gente pensar nisso. Correto. Prefeita, como foi a sua relação nesses primeiros 6 meses com a Câmara de Votorantim? E aquela história lá do Remédios, aquela CPI, que é a história aquela? Bom, eu tenho tido uma relação boa com a Câmara Municipal, eu tenho a maioria dos vereadores,
tem me dado apoio, tem sido parceiro, tem vindo com estabelecido um diálogo comigo, mesmo dos mais diversos partidos. Então, tirando com algumas exceções, eu tenho tido a felicidade de ter vereadores atuantes que têm compreendido o momento, têm visto, né, o meu esforço e têm procurado ajudar da melhor maneira. A questão dos medicamentos foi o seguinte: quando lá no início acho que no finalzinho de fevereiro, se eu não me engano, não estou aqui com o meu ofício, mas foi bem no início do ano, a minha Secretaria de Saúde fez um balanço de todo o estoque de medicamentos que nós tínhamos aqui no nosso almoxarifado. E foi detectado um número muito grande de medicamentos vencidos, e aí a gente vai fazer um balanço um pouco mais a fundo. E aí nós verificamos que no ano anterior foi feita uma compra de medicamentos muito acima daquilo que a gente consome. Então vamos dizer que eu consumi 15 mil captopril, foi comprado 40 mil captopril. Então foi um número exagerado e ia ser impossível a gente distribuir para a população, sendo que não é o que a gente consome, né? Não tenho como falar para a pessoa: toma esse medicamento, ela não está precisando, né? Então, dessa forma a gente fez esse balanço. E aí a gente começou a computar que a gente ia ter um prejuízo também, não só com a compra que foi feita na época, porque esses medicamentos não possam simplesmente ficar em qualquer lugar. Ele tem todo um processo de incineração e eu também pago para poder fazer a incineração dessas medicações. Aí a gente abriu uma sindicância e aí a gente mandou para o Ministério Público, né, acompanhar essa sindicância. Eu divulguei nas minhas redes sociais, mas eu acabei não divulgando amplamente isso, porque eu já tinha comunicado o MP, mas nas minhas lives eu comentei a respeito disso, publiquei alguma coisa nas minhas redes sociais. Passado um período, um vereador que apoia, né, a gestão passada, criou uma situação para querer dizer que os medicamentos vencidos eram da minha gestão. E aí ele começou a fazer algumas visitas junto com mais um ou dois vereadores e começaram a criar alguns problemas. Inclusive foram um dia na farmácia de alto custo, mexeram numa caixa de psicotrópico que é proibido, né, por lei, porque a gente não pode qualquer um manipular os psicotrópicos, principalmente depois que a caixa é lacrada. E esses medicamentos, por acaso, eram medicamentos que venceram no mês 1, em janeiro, então não teria nem como eu ter comprado esses medicamentos, então é óbvio que era da gestão anterior, mas aí, né, infelizmente por questões políticas ficou essa questão. Eles sabem que erraram, mas eles querem empurrar a responsabilidade para nós. A nossa responsabilidade é de agora. A gente tentou da melhor maneira possível fazer algumas trocas, algumas doações de medicamentos para outras cidades que estavam precisando, porque senão a gente ia gastar mais, né, com incineração. Então a gente fez todo esse levantamento, o MP está acompanhando, mas há sempre esse jogo de querer, né, atribuir culpa a quem não tem, né? Entretanto, apesar dos pesares, a gente percebe que a prefeita teve aí 6 meses de sucesso avaliado pelo público da sua cidade. E na nossa enquete terminou com 60,87% dos internautas dizendo que a prefeita fez 6 primeiros meses de governo, classificando como excelente. Prefeita, é bom, né, ter notícia? Sim, a gente fica muito feliz. Só que não é fácil, viu? A gente deixa a família de lado, tá aqui todo dia, entra cedo, sai tarde, fica sem fazer as coisas particulares da gente, tudo pra gente se doar e ver um resultado, né? Então é muito importante essa avaliação, porque a gente fica feliz de saber que a gente tá no caminho certo. Obrigado, um bom dia, Portal RMS News sempre à disposição. Eu que agradeço bastante, viu? Deus abençoe, muito sucesso para você. Obrigado, prefeita da cidade de Votorantim, Fabiola Alves, conversando conosco ao vivo.